Você tem certeza que o problema é a falta de tempo? Ou será que é como você percebe o tempo? Se você sente que está sempre ocupada, mas no fundo nunca é em paz, se sua mente vive acelerada, pulando de tarefa em tarefa e mesmo assim você termina o dia com a sensação de que não fez nada importante, hoje você vai entender o porquê. Porque nesse vídeo você vai descobrir como a ansiedade é, na verdade, uma ilusão do tempo mal estruturado, o que são os dispositivos de engenharia do tempo e como aplicar, ainda hoje, a mecânica quântica, a Bíblia, PNL e lei da atração, se conectando totalmente à sua rotina. E aposto que você nunca tinha pensado nisso. E como que a minha mentoria, o Código Fênix do Tempo, pode transformar a sua organização interna e externa também. Eu sou a Nicole Melen, eu sou engenheira civil, especialista em gestão de projetos, comportamento humano e criadora da mentoria chamada Código Fênix do Tempo. Mas antes de tudo isso, eu era só mais uma mulher tentando dar conta de tudo. Tentando manter um bom trabalho, ser uma boa mãe, cuidar da casa, das contas e ainda sorrir no final do dia. Mas sabe o que aconteceu? Eu adoeci. Ansiedade, crise de pânico, noite sem dormir, tudo isso me mostrou que o problema não era tempo de menos, era organização de menos em alguns aspectos da vida, clareza de menos, direção de menos. E ali foi que começou uma virada. E eu ensino aqui o que me salvou. Você já reparou que a ansiedade tem um relógio diferente? Ela vive no futuro, ela te suga para cenários que nem aconteceram, mas o corpo já está reagindo como se fossem reais. O coração acelerado, mente confusa, vontade de fugir. E eu já te falo, 99% dessas coisas não vão acontecer. Agora vem o ponto-chave. E se eu te dissesse que isso tudo é uma distorção da sua percepção de tempo? A física quântica já mostrou que o tempo ele não é linear, ele é uma construção da nossa mente. Você colapsa realidades com o seu foco. E se seu foco está bagunçado, a sua vida entra num colapso também. Eu chamo de dispositivos de engenharia do tempo, porque eles foram criados, foram categorizados por mim para organizar não só a sua agenda, mas a sua realidade. E são três. O primeiro de todos é a blindagem. Sabe quando Jesus dizia: entra no teu quarto, fecha a porta e ora, em Mateus 6:6? Isso é uma blindagem. É um tempo inviolável. É um espaço-tempo seu com você mesma. Sem celular, sem distração, sem interrupção. E no meu caso, são as 2 primeiras horas do meu dia. É onde eu crio a minha realidade antes que o mundo grite. Você costuma fazer isso, Val? Tem algum tempo de Costumo. blindagem? Tem, eu de manhã, se for para mim ler alguma coisa bíblica, eu leio cedo. E de tarde eu tô tão cansada, meu Deus, não Mas é tem. importante conhecer o teu relógio biológico. Tem gente que prefere estudar à noite e trabalhar mais no Pois final. é, E tem gente que é de manhã. Eu sou mais de manhã também. Eu eu funciono tudo de melhor, eu gravo manhã melhor. É para mim tudo melhor de manhã. e fazer já a rotina de onde eu vou, o que eu vou fazer. E já deixar tudo Já vou estruturado. ali com uma xícara de café e quando A rapidinho vida já sem estou café não fazendo. tem graça, Não Val. tem. É isso. Recorrência é o segundo eixo. Então, se você escova os dentes todo dia sem pensar, por que que você precisa decidir toda semana se você vai treinar, se você vai estudar ou se você vai descansar? Recorrência é tirar o peso das decisões repetidas, automatizar o que funciona. A PNL explica, quando você repete um comportamento em looping, ele se transforma numa identidade e você faz naturalmente, como dirigir carro, por exemplo. Na terceira engrenagem se chama constância, é o que separa o sonho do resultado. É parar de plantar uma coisa hoje e outra amanhã. É sustentar uma direção até colher. E mais, é o que ativa a lei da atração. Porque você não atrai o que deseja, você atrai o que vibra continuamente. Faz sentido? Olha como as coisas se integram. Deixa eu te contar a história de uma aluna chamada Camila. Ela acordava já acelerada, 6 horas da manhã, coração batendo no peito, como se tivesse algo errado, incêndio na casa, mas ela nem sabia por quê. A gente blindou o início da manhã dela, reorganizamos os horários, colocamos uma sequência recorrente de ações. Por exemplo, tomar água, leitura, oração e escrita por 30 dias. Ela fez a mesma coisa, sem mudar, sem inventar moda, até usou
um dos meus dispositivos que eu tenho lá dentro da mentoria, que se chama Mapa da Clareza, para acompanhar essa sequência de hábitos novos. O que aconteceu? No 14º dia, ela me mandou uma mensagem. Nicole, hoje acordei em paz. E é sobre isso. Em acordar tranquila, sem aceleração, sem achar que a casa está pegando fogo. Agora você, qual que é teu horário do dia que mais te causa ansiedade? O que acontece nesse horário? Qual dos dispositivos pode ser aplicado hoje? Você já pensou nisso, Val? Você já sabe quando que você sente ansiedade? Eu geralmente é na quinta-feira, assim, na hora do almoço. Se eu não conseguir cumprir o que era para fazer. É recorrente toda quinta? É, na quinta-feira. Eu não sei o que tem na quinta-feira. Comece a prestar atenção. A partir da clareza e da consciência, você vai começar a conseguir diminuir essa ansiedade. Porque tudo que é repetido em padrão, que a gente sente padrão, a mesma coisa no mesmo dia, no mesmo horário, é algo que você está fazendo recorrentemente, ou te acontece recorrente. Então tente assim, começou a sentir essa ansiedade, você para na hora e vê o que está passando na tua cabeça. Vê o que está acontecendo no teu entorno, vê com o que você está falando, o ambiente que você está. E presta atenção nas quintas-feiras o padrão dessas situações que eu falei para você. Vai ter uma hora que você vai perceber. Quando aquela pessoa, ou aquele telefonema, ou aquela mensagem, ou aquele evento, ou aquele lugar acontece, então o teu corpo já dispara automaticamente a ansiedade. Como se fosse um gatilho, entendeu? É quase que como um remédio, assim. Nosso corpo funciona como uma programação. Acho que eu tô programando uma rotina para se desesperar na quinta-feira. Exatamente. Só que tem que descobrir onde está o gatilho que liga aquilo. E esse gatilho, já que ele está se repetindo toda quinta-feira, você só consegue desligar esse gatilho se você identifica qual que é. E essa identificação, trazer para a consciência, é você estar alerta. Quando que você vai fazer isso? Quando você sentir isso. Na quinta-feira você já fica ali prestando atenção. Aconteceu, você para tudo e percebe o que passa na tua cabeça, as pessoas em volta, isso que eu comentei com você. E você vai mapeando. Uma hora você vai descobrir, esse gatilho começa com a minha ansiedade, essa corporal mesmo, desse incômodo, esse negócio ruim. E você descobrindo o gatilho, você consegue agir diretamente nele para não deixar ele acontecer de novo. Faz sentido? Faz. Agora veja, qual desses dispositivos você vai poder aplicar hoje? Você já conseguiu perceber algum deles? Temos a blindagem, a recorrência e a constância. Isso que eu falei para você é você de repente colocar na recorrência ali, pode ser até, sabe o que dá para fazer também, para você prestar atenção nisso? Colocar um alarme. Mais ou menos no horário que você percebe, você coloca um alarme no celular. Que caso passe batido, faz esse alarme ficar recorrente toda semana? A hora que tocar o alarme é um alerta para você para o que você está fazendo e percebe o que você está sentindo, o que você está pensando, onde você está. Um pouco antes de eu ir para terapia. É muita função, assim, sabe? O Luiz, no caso, tem muita atividade, eu não consigo pôr a casa. Vamos conversar sobre isso, então. Se mais alguém tem esse tipo de dificuldade, escreve aqui nos comentários, eu posso fazer um vídeo bem específico da situação que você está passando também, tá bom? Porque o que acontece? A gente não foi feito para viver em guerra com o tempo. O tempo é um presente. E quando você honra o tempo, ele vai te recompensar. Agora vamos lá. Se eu for juntar espiritualidade com física quântica, você já pensou nisso? Olha só, em Provérbios 16, 9, fala: o homem faz planos, mas o Senhor dirige os passos. E você pode intencionar, mas precisa de estrutura para sustentar. Na mecânica quântica, chama isso de observador consciente. A realidade se manifesta quando você foca, mas em que você está focando agora ou durante esse período? Na programação neurolinguística, o teu cérebro ele vai precisar de direção necessariamente. Ele vai precisar de clareza, ele precisa de repetição. Duas formas de aprender: repetição, o alto impacto emocional. E principalmente de previsibilidade para sair do estado de alerta crônico, que foi isso que eu falei com a Val agora. Talvez você já tenha tentado planner, bullet journal, aplicativo, terapia, meditação e yoga e ainda assim continua se sentindo perdida. Porque o problema não é em si o método, é que ninguém te ensinou a moldar o tempo a partir de dentro. Te ensinaram a apagar incêndio, mas não a construir um alicerce. A minha mentoria, você aprende a construir uma vida nova começando pelo tempo.
Ele é mais que um cronograma ou ferramentas soltas. Ele é uma construção de uma nova identidade. É o fim da procrastinação com uma clareza emocional. É onde você aprende a sustentar os teus sonhos no mundo real. Se isso fez sentido para você, se alguma parte aqui te deu um estalo, um alívio, uma vontade de começar de novo, então eu te convido para dar o próximo passo. A minha mentoria, o Código Fênix do Tempo, está com as inscrições abertas e o link está aqui na descrição. E dentro da minha mentoria você vai ter as aulas com metodologia VIDA, V-I-D-A, visão, intenção, determinação e ação. Você vai ter exercícios práticos com o meu acompanhamento pessoal a cada 15 dias, nesses encontros ao vivo em grupo que acontecem no Zoom, num ambiente onde o tempo volta a trabalhar ao teu favor. Então o link está aqui na descrição, tá? Porque você merece uma vida leve, uma vida estruturada e uma vida intencional do teu jeito, uma forma totalmente personalizada. Então hoje você aprendeu aqui nesse vídeo que a ansiedade é um alarme emocional da sua relação com o tempo, que existe um caminho mais leve, mais quântico e mais espiritual para resolver isso de uma vez por todas, que o tempo pode ser o teu aliado se você tiver os dispositivos certos na mão e saber usar. Agora é com você, o link está aqui na descrição para você saber mais e eu te espero lá dentro da plataforma. Você pode escrever aqui nos comentários qualquer outra dúvida e eu vou responder com o maior carinho e nos vemos lá dentro. Até o próximo vídeo!